não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. Se Deus te prometeu o que Ele irá cumprir. Nunca falhou, não vai falhar. Não tardou, não vai tardar. Se Deus te prometeu, Ele cumprirá. O que você pode dizer? Fiel é Deus, fiel é Deus. Não tarda, não falha. Fiel é Deus, fiel é Deus. Seu amor não tem fim, sempre cuida de mim. Fiel é Ele não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. Se Deus te prometeu, creia, Ele irá cumprir. Nunca falhou, não vai falhar. Não tardou, não vai tardar. Se Deus te prometeu, Ele cumprirá. Fiel é Deus, não tarda, não falha. Fiel é Deus, seu amor não tem fim, sempre cuida de mim. Fiel é Deus, oh, fiel é Deus. Não tarda, não falha. Fiel é Deus, fiel é Deus. Seu amor não tem fim, sempre cuida de mim. Fiel é Deus. Você crê nele? Então diga: fiel é Deus. Adoro. Fiel é Deus. Recala baixara balas. Que me andamas. Fiel. Senhor é fiel. Seu amor para ouvir em toda Goiânia, no inferno, no Brasil, onde sua voz alcançar, você vai dizer agora a Ele. Levante a sua voz e diga: fiel é Deus, fiel é Deus. Não tarda, não falha. Fiel é Deus, fiel é Deus. Seu amor não tem fim, sempre cuida de mim. Fiel é Deus.
fiel, é tremendo. Compensa ou não compensa servir esse Deus? É gratificante ou não é? É legal ou não é? Aleluia. Então dê um forte abraço ao seu irmão aí e diga para ele: compensa servir esse Deus, porque Ele é fiel. Aleluia. Podeis assentar. Graças a Deus. Queridos, fique tranquilo que a glória de Deus vai continuar sobre nós aqui nesta manhã. Está muito forte, não está? Um louvor como esse aí, eu acho que compensa até a gente levar para a casa da gente, viu? Porque eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Aleluia. E quero ficar o dia inteiro com essa presença da glória de Deus na minha vida. Aleluia. Deus tem uma palavra especial para você nesta manhã. Você não veio por acaso. Aleluia. Deus quer te curar, Deus quer te libertar. As promessas de Deus não falham na sua vida nem na minha vida. E você pode dizer o seguinte: está chegando o fim do ano e nada aconteceu. Vai acontecer e está acontecendo, porque as promessas do Senhor vai se cumprir na sua vida. Mas abra sua Bíblia em Números, capítulo de número 27. Livro de Números, capítulo 27. Glória a Deus. Vamos ler? Quantos de vocês já fizeram o curso da vida com o pastor Halley? Muitos já fizeram. Se você ainda não fez, tem a oportunidade de fazer. Apesar de quem já fez, pode fazer de novo, não pode? A partir de amanhã, ou seja, amanhã, segunda-feira, recomeça um novo ciclo deste curso. É um curso de 8 segundas-feiras. E é hora de quem quiser começar, não paga nada, é um oferecimento dele. Ele dá cursos aí por este Goiás afora, por este Brasil afora, e cobra caro, e ganha dinheiro com isso. Mas aqui não, aqui ele dá por amor, exercendo o seu ministério. Então, quem quiser fazer o curso da vida, pode vir amanhã às 8 da noite, são 8 segundas-feiras. Você vai aprender coisas importantíssimas em todas as áreas da vida. Área do perdão, área dos conflitos internos, área das ansiedades da vida, área dos relacionamentos. Em quase todas as áreas ele está preparado e habilitado para ajudar as pessoas a vencerem as dificuldades que porventura têm. Todos encontraram Números 27, digam amém? Amém. Vamos ler esta passagem que diz assim: Vieram então as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes de suas filhas: Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Quantas filhas são? 5? Vamos falar o nome delas? Diga comigo: Maalá, Noa, Ogla, Milca, Tirza. Elas se puseram diante de Moisés, diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos príncipes e de toda a congregação, à entrada da tenda da congregação, e disseram: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre os seguidores de Coré, que se rebelaram contra o Senhor, mas morreu no seu próprio pecado, e não teve filhos. Porque seria arriscado o nome do nosso pai do meio da sua família, por não ter tido filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor, e o Senhor disse a Moisés:
as filhas de Zelofeade falam retamente. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai. A herança de seu pai fará passar a elas. Dirás aos filhos de Israel: quando alguém morrer e não tiver filho, transmitirei a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então dareis a sua herança àquele de sua família, que lhe for o parente mais próximo, para que possua. Isso será para os filhos de Israel estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Temos aqui nesta passagem, meus irmãos e irmãs, algo importante que vem alegrar os nossos corações. O primeiro deles é que não é demérito para ninguém ter filhas, somente filhas mulheres. Alguns pais às vezes se sentem assim ofendidos e até acusam Deus, porque não conseguiram gerar um filho homem, mas tiveram 2, 3, às vezes 5 mulheres somente. Filhos são sempre presentes de Deus na nossa vida, sejam eles homens ou sejam eles mulheres. É claro que é sempre desejo de uma família ter filhos e filhas, mas muitas vezes esse desejo não é alcançado. Não devemos entristecer por isso. Não devemos sair discriminando as filhas porque não teve um filho homem. Porque isso aí é uma cultura que vem acompanhando as pessoas no transcorrer da história, mas Deus fez questão de provar que Ele não amaldiçoa alguém para que ele não tenha filho. Alguém diz, mas é maldição só ter filhas, não ter filhos, ou é maldição só ter filhos, não ter filhos, de forma alguma. Filhos, sejam eles do sexo masculino ou feminino, são sempre bênçãos na vida de uma família, na vida de um pai, na vida de uma mãe. Esse homem, vamos tratá-lo de Zefa. Esse homem, senhor Zefa, ele teve 5 filhas, 5 filhas, e ele morreu no deserto. E pela prática daquela época, a herança dele não seria passada para os filhos, eles não teriam, para as filhas, elas não teriam direito, porque dizia que a herança era para o filho homem é que administrava a herança do pai, e aí ele fazia o que fosse necessário para cuidar das irmãs. Mas quando não tinha um filho, só tinha filhas, como era o caso do irmão Zefa, as filhas não teriam direito. Mas estas filhas não acomodaram diante de uma realidade que era uma prática corrente no seu tempo. E elas foram atrás de Moisés, marcaram uma audiência com Moisés, e foi uma audiência séria, porque estava Moisés como líder daquele povo, estava Eleazar, o sacerdote daquele povo, estavam todos os príncipes, aqueles que compunham o conselho diretivo daquela nação, estavam também reunidos os membros da congregação. Foi uma assembleia geral, em que elas trouxeram para aquela assembleia uma necessidade, um problema, uma injustiça, uma prática que não as beneficiava, pelo contrário, só as prejudicava. E chegando diante de Moisés, elas colocaram aquela situação em pauta para ser discutida, e disseram: Moisés, o nosso pai não morreu no deserto por causa dos filhos de Coré, porque aqueles que fizeram parte da congregação de Coré morreram todos, porque eles levantaram uma questão polêmica no deserto,
eles levantaram contra o líder Moisés, eles desejaram voltar para a terra do Egito, eles reclamaram e murmuraram e blasfemaram contra Deus. Então veio o castigo. Eles adoraram o próprio bezerro. Então veio o castigo. Coré e seus filhos, sua família, não entra na terra prometida. E não entraram. E então as filhas levantam primeiro essa questão. Nosso pai não fez parte da rebelião de Coré. Ele não foi um rebelado. O nosso pai foi fiel em todo o tempo. Ele é membro da tribo de José, porque ele é um dos filhos de Manassés, claro que atendendo aí as várias gerações para chegar até José. Portanto, o nosso pai, ele não teve culpa de ter só filhas mulheres. É uma situação da natureza, da genética. E elas disseram, nós não podemos concordar de ficarmos sem a nossa herança, sem a nossa terra, sem a parte que nos foi prometida por Deus através do nosso avô lá atrás, Abraão. E nós queremos o que nos pertence. E Moisés disse, olha, esse assunto é muito sério. Esse assunto é muito sério. Por certo, teve uma discussão, e ali naquela discussão, talvez a maioria não concordasse com o pedido delas, porque discriminação, meus irmãos e irmãs, sempre acontece. Sempre acontece. Mas quando olhamos para a Bíblia, nós vamos observar que é um livro antidiscriminatório. Totalmente. O próprio Jesus deu lições importantíssimas sobre isso. Ele atendeu uma samaritana que era discriminada pelos judeus, para dizer, eu não faço discriminação de uma pessoa por causa da sua raça. E nós também não devemos fazer isso. Observe que Jesus atendeu uma prostituta, perdoou o pecado dela, a orientou que ela voltasse à vida, mas que não voltasse ao pecado, porque ela estava ali para ser morta, e Jesus devolveu a ela a vida, e só disse, não peques mais. Mas Jesus não discriminou aquela mulher. Os homens que ali estavam tinham em mãos pedra para apedrejá-la. Jesus disse, quem de vocês não tiver cometido nenhum pecado, atire a primeira pedra. Porque o discriminador, normalmente, ele é um pecador contumaz. Vive pecando e quer levantar o pecado dos outros para apagar os seus próprios pecados. É a tal da fuga psicológica, onde ele acusa o que errou para que ninguém olhe para o erro dele. O dedo do discriminador é sempre um dedo apontando para alguém para tentar desviar a atenção de si próprio. Jesus não tinha o que esconder. Jesus não tinha algum erro que pudesse ser levantado, algum pecado que pudesse vir à tona. Ele então disse, eu posso exercer o papel correto na vida, que é não discriminar quem quer que seja. E ele perdoou aquela mulher. Mas na frente, nós vamos observar que Cornélio era um homem discriminado, porque não era um judeu. Mas ele orava a Deus da sua casa, e lá dos céus Deus mandou um anjo na casa dele e disse, Cornélio, Deus ouviu a sua oração, e você também tem direito de ser abençoado. E a ordem de Deus para Cornélio foi essa, manda mensageiros lá em Jope, tragam esses mensageiros Pedro, e Pedro na sua casa vai dizer o que você deve fazer. Olha o cuidado de Deus em observar alguém que está sendo discriminado. E aquelas 5 jovens, herdeiras do irmão Zefa, ali estão diante da congregação,
diante daquele conselho superior de decisões, para dizer: nós não podemos ficar sem a nossa herança. Moisés disse: olha, o assunto de vocês está fora da nossa alçada, nós não podemos resolver, temos que consultar a Deus. Que saída inteligente esta de Moisés! Que saída inteligentíssima essa de Moisés! Vamos consultar ao nosso Deus. Olha, meus irmãos, Davi certo dia disse: eu quero cair nas mãos de Deus e não nas mãos dos homens. Porque ele sabia que Deus é misericordioso, que Deus é cheio de amor, que Deus não discrimina ninguém, que Deus não lança ninguém fora do seu propósito. Ele mesmo diz na sua palavra: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Quantas vezes nós, com a nossa justiça própria, queremos jogar alguém fora porque cometeu um deslize, cometeu um pecado, cometeu alguma coisa, mas nós temos que ter o cuidado de não ter um coração discriminatório. Aí Moisés fala com Deus: Senhor, estamos com uma causa seríssima. 5 moças, filhos do irmão Zefa, nos procura, e eu reuni todo o conselho, reuni toda a congregação, reuni os príncipes, o sumo sacerdote estava presente, e elas reivindicam um direito, o direito da herança do pai. Ele não teve filho homem, só teve filha mulher, foram 5. E agora, meu Deus, como fazer diante dessa situação? Eu transfiro para as mãos do Senhor. Eu coloco isso nas mãos do Senhor. Você tem colocado os seus problemas nas mãos do Senhor? Você tem colocado as suas dificuldades nas mãos do Senhor? Uma pessoa um dia desse me procurou, pediu para não falar o nome. Mas essa pessoa estava há 23 anos com um problema. Tentou resolver com advogados, não conseguiu. Tentou resolver com influências políticas, não conseguiu. Tentou resolver de todas as maneiras, não conseguiu. E a palavra que dava para ele era: olha, isso aí vai te acompanhar até o fim da sua vida. Você nunca vai alcançar a solução. O que ele fez? Há 19 anos, ele deixou de agir para resolver o problema e colocou nas mãos de Deus. E esses problemas, que não eram poucos, foram sendo resolvidos um a um, até que restou um. Restou um. Dos 8 ou 10 problemas que eram, restou um. E era para estar na mesma solução dos outros, mas alguém endureceu e não quis assinar para que aquele problema fosse resolvido. O que ele fez? Continuou esperando em Deus, dizendo: Senhor, está nas tuas mãos. E há 15 dias atrás, ele foi no local para pegar uma certidão, para ver se ainda estava aquele problema constando lá no nome dele. E para a honra e glória do nome do Senhor, quando saiu a certidão, o nome dele está 100% limpo. Tudo foi resolvido, porque colocou nas mãos de Deus. Para a justiça era impossível, para as influências importantes do Estado era impossível, mas aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Aleluia! Pense nestas 5 mulheres. Elas, por certo, consultaram algumas pessoas, disseram: isso aí é caso vencido, isso aí é perca de tempo, não tem solução. Mas nós vamos recorrer. Para chegar a Moisés, junto com a congregação, os príncipes e o sacerdote, é porque já tinham passado por todas as instâncias inferiores.
Ali era a última situação, era a Suprema Corte reunida. E a Suprema Corte reunida disse, não tem solução para o seu problema. E agora a quem eu vou recorrer? Não tem mais a quem recorrer na terra. Mas o presidente da Suprema Corte confiava em Deus, conhecia o amor de Deus, sabia do que Deus podia fazer. E ele disse, olha, não compete agora a Suprema Corte, você não tem a mim, mas a quem recorrer, mas eu vou levar o seu assunto para Deus, e vou pedir a Deus uma posição sobre este problema. E Moisés contou toda a situação para Deus, fez um relato completo de tudo para Deus. E Deus disse, olha, não é justo que as filhas do meu filho Zefa fiquem sem este direito, sem esta herança. Mas Senhor, já existem leis, jurisprudências e tantas coisas que impedem que quando um homem morre e deixa só filhas, elas herdem a sua herança. Mas Deus disse, eu sou o eterno juiz, o Criador dos céus e da terra, o estabelecedor das grandes leis. E o meu veredito é agora para vocês, Moisés, o seguinte: qual? Ela tem direito. Elas têm direito. Elas não podem ser condenadas a viverem sem a herança. Conceda para elas o direito. E tem mais, a partir de agora, quando se tratar de herança, eu já vou determinar aqui algumas soluções. E trouxe todo um cabedal de leis para dizer para Moisés, para toda aquela corte suprema, que aquele direito era justo para aquela mulher. Porque ela teve um pai que serviu a Deus, elas tiveram um pai que amou a Deus, elas tiveram um pai que foi fiel a Deus, elas tiveram um pai que andou com Deus, elas tiveram um pai que durante todo o tempo transmitiu a elas de que Deus nunca falharia na vida delas. Eu pergunto a você, pai, a você, mãe, você tem transmitido para os seus filhos esta crença, esta confiança no Deus vivo e glorioso, no Deus poderoso, no eterno Jeová? Ou você tem levado uma vida em que você procura confiar mais na sua própria força, mais na sua própria influência, mais na sua própria capacidade, mais no seu próprio conhecimento, mais na sua própria influência? Um dia você vai morrer, pai. Um dia você vai morrer, mãe, e os filhos vão herdar não só os bens materiais que você conseguiu juntar nesta vida, mas principalmente os princípios que você adotou como prática de vida. Mas principalmente a maneira que você enfrentou as dificuldades da vida confiando em Deus. Elas vão olhar para ti e vão dizer, nosso pai creu, nosso pai confiou, e há um Deus nos céus que pode todas as coisas. Estas jovens saíram daquela corte com o documento na mão, dizendo, a vitória foi alcançada, a vitória é nossa, porque o nosso Deus não desamparou, aleluia, a todos nós. E elas saíram dali com o direito confirmado, porque Deus agiu a favor delas. Olha, Deus ama os órfãos, Deus ama as viúvas, Deus ama os necessitados. Só que Ele age através de nós, e Deus quer nos amparar cada dia. Então eu vejo que, primeiro, não é demérito para ninguém ter só filhas mulheres ou só filhos homens. Segunda coisa, a Bíblia nunca ensinou discriminação. Apesar de que no transcorrer da história temos sido discriminados, tratados de crentinhos, tratados de Bíblia, tratados de Pentecoste, cai de costa e coisas parecidas, tratados de tantas coisas no transcorrer da história. Eu que sou dos crentes, talvez um dos mais antigos aqui da igreja,
Nasci, graças a Deus, tendo já os meus pais crentes. Cresci o tempo todo na igreja. Passei por faculdades e tudo como servo de Deus, como crente. Sofri todo tipo de perseguição e discriminação que vocês possam imaginar. Mas diz a Bíblia, ou diz a vida, né? Que quem ri por último ri melhor. E hoje estão todos aí ajoelhados diante dos crentes, pedindo apoio, pedindo ajuda, pedindo oração, pedindo bênção, pedindo colaboração, pedindo compreensão, pedindo uma série de coisas. Por quê? Porque Deus é fiel. Amém. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Você pode ser criticado, você pode ser zombado, você pode ser desonrado, você pode ser esquecido, você pode ser muitas vezes criticado por todas as formas, porque você é um crente. Fica firme, porque chegará o momento da sua vitória, chegará o momento em que Deus vai te honrar, como honrou essas 5 moças, essas 5 mulheres. Deus não desampara os seus. A Bíblia chega a dizer que é difícil uma mãe esquecer o filho que ama. Mas se todavia isso acontecer, Deus está dizendo, eu não esquecerei de vocês. Eu não esquecerei de ninguém, porque eu tenho o nome de cada um gravado na palma da minha mão. Esse é o meu Deus, esse é o nosso Deus, esse é o seu Deus, que nunca te esquece, está sempre pronto para te abençoar e te dar a vitória. Aleluia. Diga, Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Repita isso. Olha para o rosto dessas 5 jovens e veja o sorriso estampado no rosto, dizendo para todos, nós ganhamos, nós ganhamos, nós ganhamos, nós fomos vitoriosas, vamos demarcar a nossa terra. Logo saiu a sentença, chama logo aí o agrimensor, vamos marcar a terra. De quem é essa terra? É das filhas do irmão Zefa. Ah, mas ele não deixou menino homem, só deixou meninas mulheres. Mas o Deus que elas servem, o Deus poderoso de Israel, este Deus é justo e não deixou as suas filhas desamparadas. Levante a sua mão e diga, eu tenho um Deus que nunca vai me desamparar, e também não vai desamparar os meus filhos. Aleluia. Davi disse, fui moço, agora sou velho, e nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Pastor Nilson falou aqui nesta manhã, o Senhor é o meu pastor. Completem. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não faltará alegria, não faltará paz, não faltará bênçãos, não faltará vitória, não faltará proteção, não faltará segurança, não faltará nada disso na sua vida, porque você está debaixo da mão do Deus misericordioso, do Deus poderoso, que faz obras maravilhosas na nossa vida. Fiquemos todos de pé neste instante. Se você crê neste Deus, se você confia nas promessas deste Deus, se você está debaixo das promessas gloriosas deste Deus, segure a mão de quem está do seu lado e levante essa mão agora. E vamos agradecer, porque há um Deus que pode todas as coisas. Segure a mão dessa pessoa que está do seu lado. Levante esta mão agora, se for possível. E comece, feche os teus olhos para melhor concentrar a sua oração a Deus. E fale com este Deus. Estas 5 mulheres não foram desamparadas, porque elas tiveram um pai que foi fiel, um pai que serviu a Deus com integridade, e Deus não quis desampará-las, Deus não quis deixá-las de lado. Oh, aleluia! Bendito é o teu nome, Jesus. Glorificado seja para sempre o teu nome, Jesus.
Exaltado seja para sempre o teu nome, Jesus. Bendito seja o teu nome para sempre, Jesus. Obrigado porque o Senhor não deixou as filhas do irmão Zefa desamparadas, mas o Senhor cuidou delas, foi o advogado delas, foi o juiz na vida delas e deu-lhes a vitória, porque Tu és o Deus das grandes obras e das grandes vitórias. Aleluia. Bendito seja o Teu nome, glorificado seja o Teu nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Solte esta mão e comece a aplaudir.